Absurdo. Alguns dizem que a filosofia nasce da capacidade de nos espantarmos com o mundo, com aquilo que, para a maioria das pessoas, é trivial. Em outras palavras, nasce quando damos atenção àquilo que todos estão condicionados a ignorar. Porém, essa ideia parece tão elogiosa ao filósofo que levanta suspeitas quanto à sua realidade ser mais que uma mera palavra de encorajamento. Seria mais digna de consideração alguma outra hipótese que condissesse com o egoísmo da natureza humana, como, por exemplo, a teoria de que a filosofia tenha nascido de nossa necessidade de enganar os demais. Não soa tão encantadora, mas com certeza é bem mais alicerçada e defensável. De qualquer modo, uma vez trazida à luz, nossa perplexidade frente ao mundo nos acompanhará pelo resto de nossas vidas. Nessa ótica, parece ser realmente absurdo o fato de existirmos. A partir disso, não é possível pensarmos em qualquer coisa como sendo trivial, se quer ver uma obviedade no fato de que o mundo existe. Tudo toma a forma de uma insensatez generalizada, de algo imponderável, como se houvéssemos perdido o fio da meada do mundo. Tornamo-nos incapazes de encontrar um ponto a partir do qual a realidade possa voltar a fazer sentido. Que é essa coisa chamada vida dentro dessa outra coisa chamada existência? Não sabemos dizer. Nossa perspectiva cotidiana do mundo revela-se embaraçosamente frágil, insuficiente para a tarefa de encontrar uma resposta naquilo que nos é familiar. E nos vemos forçados a construir uma nova explicação para tudo, como se houvéssemos acabado de chegar neste mundo sem nenhuma experiência prévia. Temos a impressão de que estamos diante de um segundo despertar. A apreensão lúcida e refletida desse caráter quase surreal da vida nos conduz a uma espécie de estado de torpor. Distancia-nos tanto de nós mesmos e da realidade que passamos a nos ver em terceira pessoa. Emudecemos como alguém que perde a reação diante de algo insólito. Não parece possível que isso esteja acontecendo, que exista um mundo e que nós, pensando nisso, estejamos nele sem entender bulhufas. Isto é absurdo. Se, a partir disso, começa a filosofia, sem dúvida filósofos merecem o título de lunáticos. Mesmo que esse estado, por um lado, não seja fácil de ser alcançado e tenha pouca utilidade ao nosso bem-estar imediato, por outro, torna o mundo um lugar indiscutivelmente mais interessante. Considerando quanto uma visão pobre do mundo nos deixa suscetíveis a uma das maiores fontes de sofrimento, o tédio, fazemos bem em cultivar perspectivas que tornem a realidade menos enfadonha aos nossos olhos. A filosofia, nessa ótica, nos é cara, principalmente porque torna o mundo um lugar curioso, mesmo que haja um preço a ser pago por tal expansão dos horizontes. A redução de nós próprios no contexto geral. Porém, devemos ter em mente que, em regra, tudo que faz com que nos consideremos menos importantes frente à existência não costuma estar muito longe da verdade. Apesar de nosso espanto, é evidente que o mundo existe, ainda que fiquemos com cara de bobos quando nos perguntam como podemos sabê-lo com certeza. Por algum tempo, naturalmente, ficamos fascinados pela aparente plausibilidade do solipsismo, devaneando sobre a possibilidade de o mundo ser um sonho. Poderíamos acordar do mundo assim como acordamos de pesadelos que pareciam igualmente reais. Nosso único argumento contra isso é que tal fato nunca ocorreu. De qualquer modo, a ideia de que sejamos matéria acordada na forma de seres vivos já é bastante espantosa. A existência do mundo é uma questão difícil e escorregadia, pois aquilo que denominamos verdades autoevidentes geralmente não passa de fatos para os quais não temos respostas muito convincentes, mas a cuja realidade temos um acesso tão íntimo e imediato que colocá-los em dúvida soa simplesmente como uma maluquice. Mesmo assim, como podemos ter certeza de que existimos? Não podemos. Então, quando nos sentirmos angustiados pela incerteza a respeito da existência do mundo, o melhor modo de nos convencermos de sua realidade consiste em receber um belo soco. Se isso não nos fizer despertar em outro mundo, acabaram-se as dúvidas, não há outro critério mais confiável. Devemos notar que existe uma diferença importante e sutil entre perguntas difíceis e perguntas sem nexo. Por exemplo, um questionamento do tipo por que a gravidade não é para cima não é difícil de ser respondido, mas simplesmente uma pergunta sem nexo, já que pressupõe que a gravidade deva possuir uma razão, um motivo inteligível para que seja como é. Isso dá a entender que há um propósito por detrás de seu comportamento. Entretanto, sendo a razão apenas uma faculdade intelectual humana, seria tolo supormos que a gravidade funciona nos mesmos termos de nosso modo particular de compreender a realidade. A razão, sendo uma característica humana, aplica-se somente à questão dessa esfera.
uma interrogação mal feita não é suficiente para transformar a gravidade numa questão subjetiva. Assim, concluímos que ela decidiu ser para baixo pelo mesmo motivo que o Sol resolveu brilhar, ou seja, porque somos tolos em levantar questões desse gênero. Outra pergunta sem nexo: qual seria a cor de um som? Algo impossível de ser pensado, pois não há como conceber algo tão distante de nossos sentidos sem a ajuda de alucinógenos. Quando nos perguntamos por que há seres em vez de nada, o próprio fato de existirmos parece indicar que a existência tem uma finalidade. Concluímos que o mundo não existiria se não houvesse uma finalidade, ou ao menos é o que gostaríamos de acreditar ao fazer tal pergunta. A lógica dessa resposta pode até parecer convincente, mas a realidade a desmente. A existência deveria possuir uma finalidade realmente bizarra para que nós fôssemos o melhor meio de alcançá-la. O ser, vem do nada, inspirado por alguma razão obscura, cria um mundo cheio de mistérios e macacos, e depois o quê? Ficamos felizes pelo fato de a seta do mundo apontar para nossos umbigos? Se a existência tivesse alguma finalidade em si, essa deveria ser algo ainda mais absurdo que ela própria, justamente por nos ter colocado como um meio. A suposição de que sejamos nós próprios o objetivo último do mundo é simplesmente de mau gosto, revoltante demais para ser considerada. Como se vê, há perguntas que parecem profundas apenas porque não fazem sentido. Há, entretanto, também ideias que fazem sentido, apesar de não conseguirmos concebê-las claramente. Certos conceitos simplesmente não entram em nossas mentes, mesmo que consigamos lidar com eles teoricamente. Por exemplo, podemos representar o infinito matematicamente, mas isso não significa que dele tenhamos uma ideia clara para além de uma quantidade monstruosa que se estende indefinidamente até começar a dor de cabeça. Fora dos modelos teóricos, o valor de ideias como essa reside principalmente em sua capacidade de representar o inexprimível. Daí, vermos o infinito sempre associado àquilo que não conseguimos compreender e, portanto, tampouco comunicar claramente. Descrever algo como infinito é um modo de afirmar, com algum estilo, que não sabemos muito bem do que estamos falando. Caso tenhamos interesse em exercitar nossa perplexidade ante ideias lógicas que nos são inconcebíveis, a física quântica será um ótimo ponto de partida. Se houver preferência pela ficção, a teologia também servirá ao mesmo propósito. Tendo isso em mente, retomemos a questão central. Como vimos, o absurdo do existir consiste no fato de que simplesmente abrimos os olhos enquanto seres vivos conscientes e nos descobrimos em um mundo sem qualquer razão de ser, sem qualquer manual de instruções. Não nos choca que tenhamos nascido e que haja olhos para abrir, mas que isso tudo careça de propósito. Não nos choca que ainda não saibamos todas as respostas, mas que não haja resposta exatamente para a questão que nos parece mais essencial. Parece muito estranho que, num mundo tão cheio de teorias elaboradas, tão cheio de explicações extremamente precisas, todas as pessoas vivam cotidianamente com a consciência de que ninguém sabe por que existe. Soa absurdo que tudo isso possa simplesmente existir sem mais nem menos, mas existe. Essa situação só parece estranha porque, além de estarmos fazendo uma pergunta impossível de ser respondida, esta ainda pressupõe que, se não pudermos respondê-la, por extensão isso implica que não sabemos nada a nosso respeito. O caso, entretanto, é que sabemos muito bem por que existimos e de onde viemos, sabemos por que temos olhos e por que não há manual de instruções. As respostas são, respectivamente, porque nossos pais copularam e 9 meses depois fomos expelidos do útero materno, porque a luz é uma ótima fonte de informação a respeito do mundo e, por fim, porque a vida não é um eletrodoméstico. Essa espécie de resposta é tão evidente e negável que o único modo de ignorá-la consiste em enterrar a cabeça na areia e meditar longamente, na esperança de que o ser sussurre secretamente em nossos ouvidos o quanto nos ama. Pensamos que todas as perguntas grandiosas exigem respostas grandiosas, mas isso é uma exigência de nossa vaidade, não do entendimento. Sabemos quase tudo o que, em filosofia, fingimos ignorar sob o pretexto da profundidade. Se não admitimos ter as respostas e continuamos esperando por algo diverso, isso acontece porque ainda não abandonamos por completo a fantasia de uma verdade mágica chegando num cavalo alado e nos livrando deste mundo miserável. É necessário muito esforço para evitar a morte dessa esperança infantil, já que para tanto não precisamos apenas abandonar a busca por respostas, mas também negar as existentes e garantir publicamente, com toda a seriedade, que a verdade está em outro lugar, enquanto a varremos para debaixo do tapete. Mesmo que isso pareça imoral, a justificativa empregada é que,
Ao protegermos o homem do realismo, estamos na mesma situação de quem evita mostrar sexo explícito a adolescentes, alegando que não vão entender, sendo que isso apenas os deixaria perturbados, algo que resulta, todavia, em adultos que acreditam na versão existencial da teoria da cegonha. Tal postura equivale a tomar todas as providências necessárias para que nunca venhamos a entender nada a respeito do mundo. Nessa arte de estar profundamente errado, nada se equipara aos livros de metafísica e teologia, que parecem conceber o mundo como algo que deve ser caluniado e ignorado a todo custo, para que os autores não percam seus empregos e os leitores não percam sua virgindade cerebral. Depois de muitas gerações, nesse contínuo processo de olhar para o lado errado, chegamos à fórmula segundo a qual o mundo, ou seja, a verdade, é um pecado superficial, e ela funciona muito bem, não porque seus autores são geniais, mas porque consentimos em ser enganados. A mentira tornou-se rotineira e a reflexão um luxo de pessoas desocupadas, técnicas e viciosas, que não devem ser levadas a sério, pois não estão preocupadas em dizer o que queremos ouvir. Ainda que o absurdo seja uma ideia bastante difusa, a única questão realmente relacionada ao absurdo é a da existência do próprio ser. O absurdo diz respeito ao fato havermos nascido gratuitamente num mundo igualmente gratuito. Não há razões, intenções, sentidos, não há absolutamente nada que justifique o fato de existirmos. Trata-se pura e simplesmente de um absurdo, e não há um modo mais claro de dizê-lo. Porém, como esse silêncio não nos diz nada, também dele nada se segue. O absurdo não se mistura às demais questões, não as permeia, não as qualifica. Só o existir em si mesmo é absurdo. Todo o mais, ou seja, aquilo que acontece no ser, tem apenas relação indireta com o assunto e não constitui nenhum impedimento à nossa compreensão da realidade. Por mais que queiramos suspender nosso juízo a respeito de certas questões, alegando que o parentesco, mesmo indireto, invalida qualquer conclusão. A postura segundo a qual o absurdo impossibilita o conhecimento da realidade soa bastante estranha e não entendemos como se pode justificá-la, porque somos ignorantes em relação a tudo apenas porque não há um motivo para existirmos. O absurdo existencial não justifica esse absurdo lógico. Em algumas questões, realmente temos de admitir que não há nada a ser feito. Nós apenas gostaríamos que a existência tivesse um sentido, mas não há motivos para pensarmos no sentido como uma necessidade física. Temos a impressão do contrário, mas entendamos que nada se segue do fato da existência não ter qualquer sentido. Sentido é apenas uma qualificação subjetiva que gostamos de dar às coisas para lhe conferir importância. Para ilustrá-lo, basta traçar o seguinte paralelo. Postular que o sentido é necessário ao conhecimento seria o mesmo que exigir que a existência tivesse uma música de fundo. Porém, se não tem, isso significa que não sabemos nada sobre notas musicais? Não, pensar assim simplesmente não faz sentido. Certos indivíduos, entretanto, discordam desta postura. Trata-se da perspectiva segundo a qual talvez haja uma razão oculta que ainda não fomos capazes de compreender e que, nessa situação, o melhor a se fazer é cruzar os braços e esperar que ela se manifeste sozinha. Nesse interim, devemos nos distrair cultivando jardins ou jogando ping-pong, só nos resta aguardar. Enquanto não soubermos dessa razão, enquanto o absurdo não nos prestar satisfações pessoalmente, nada se sabe de nada. Essa argumentação também não faz sentido algum, porém, se isso ainda nos parece uma afirmação duvidosa, só precisamos imaginar se levaríamos a sério alguém que se negasse a admitir que sabe quem são seus pais, porque o DNA ainda não foi completamente esquadrinhado. Trata-se da típica posição exclusivamente defensiva de quem deseja deixar a questão inexplorada, já que isso será suficiente para seus verdadeiros propósitos, ou seja, manter intactas as próprias convicções, exigindo que sejam respeitadas pelo mero fato de que não há consenso sobre o assunto. Porém, como a questão é deixada em aberto, artificialmente por uma pergunta impossível de ser respondida, nunca haverá consenso, e não resta muito a ser dito, exceto que nem todas as teorias escolhem morrer com dignidade. Aceitemos nossas limitações. A existência objetiva do ser, pensada a partir de um ente subjetivo que procura traços de si mesmo onde nunca esteve, é o mais próximo que podemos chegar da experiência de perplexidade existencial em que o ser empalidece e diz a si mesmo: existir é absurdo. É até onde podemos legitimamente chegar com nossos juízos. E isso equivale a admitir que não conseguimos ver nada, ou seja, que no ser não há nada além dele próprio. Não há nenhuma essência, nem humana, nem de baunilha. Pensemos do seguinte modo: quando partimos da ideia de que algo seja não absurdo, desde que tenha ou seja passível de uma explicação racional e válida, isto é, de que este algo seja humanamente acessível por meio de experimentação, que lugar poderia restar para o absurdo senão a própria existência do ser?
Essa é a única questão que não admite uma interrogação. Todo o resto nos é acessível. Não temos nenhum motivo razoável para pensar que isso obscurecerá nosso entendimento a respeito de qualquer outro assunto. O único modo por meio do qual poderíamos justificar a destruição de todas as respostas pelo absurdo da existência seria nos situarmos como múmias no âmago da própria objetividade, tomando o máximo cuidado para passarmos por algo inanimado e, assim, evitar que o ser perceba a nossa presença e deixe de se comportar naturalmente devido à influência de um observador. Assim, depois de alguns anos nessa situação, as múmias espiãs declaram em seus relatórios oficiais que não foi possível localizar qualquer resposta humanizada flutuando no nada na forma de uma ideia inteligível. Logo, não há verdades eternas e, por extensão, tudo o que sabemos é mentira. O que poderíamos dizer diante disso? Talvez esperasse encontrar nessa incursão ao âmago do ser um palácio de cristal onde todas as verdades ideais ficam guardadas em caixinhas de fósforo. Alguns até tentam nos convencer de que há, e só não podem prová-lo porque no templo da verdade não é permitida a entrada com máquinas fotográficas. É realmente muita tolice imaginar que o ser se finge de morto, que se esconde de nós para que não possamos descobrir seu sentido íntimo, e é triste pensar que, diante disso, ainda sejamos capazes de permanecer absolutamente convictos de que esse sentido íntimo existe, mesmo que não tenhamos a menor ideia de onde tiramos esse disparate. Sabemos que, em rigor, não é possível conceber subjetivamente o que seria o ser puramente objetivo, pois fazê-lo já significa traduzi-lo à linguagem da subjetividade. Mesmo traduzido, continua algo inconcebível, que só conseguimos descrever vagamente, abanando as mãos no ar e dizendo isto é o ser. Mas as múmias espiãs alegam que isso prova que todo o nosso conhecimento é falso e que devemos continuar investindo nosso tempo em descobrir o que há nessas caixinhas de fósforos transcendentais, cheias de verdades objetivas sobre a subjetividade do ser. Quando pensamos sobre o ser, fazemos-lo a partir da ótica de um sujeito. Isso significa que sempre haverá um observador que influenciará os resultados. É absurdo acreditar não estejamos humanizando o ser ao racionalizá-lo. Portanto, percebamos que, nesse processo, as múmias partem de dois pressupostos completamente injustificados, que há verdades ideais e que a razão é intrínseca ao ser. Com base nisso, conclui-se que o nosso entendimento é incapaz de acessá-las e que, portanto, somos ignorantes em relação a tudo. Temos diante de nós algo equivalente a apertar uma campainha imaginária e partir em disparada para, depois, afirmar que não houve um sujeito na equação. Foi mera coincidência. Estava nas redondezas por acaso, apreciando a questão objetivamente, com a mais pura imparcialidade. Ora, nem o guarda noturno mais caduco acreditaria nisso, mas querem que nós acreditemos. Se quisermos entender o que é o ser enquanto fenômeno, basta olhar a parede. O fenômeno será o que estivermos vendo. Ninguém está por detrás dela tentando nos enganar com falsas aparências. Quando, entretanto, tentamos conceber o que é o ser em si mesmo, independentemente de nós, nossa única saída consiste em enterrar a cabeça na parede e perguntar: Olá, ser, o que o senhor faz quando está sozinho? Ora, o ser existe. O que mais queremos saber? Se também gosta de algodão doce? Nessa tentativa desesperada de arrancar respostas do ser, acabamos nos tornando tão íntimos que logo esquecemos nele alguns de nossos pertences, depois outros e mais outros. Em seguida, passamos a designá-lo com apelidos carinhosos, como mistério, absoluto, etc. Algum tempo depois, numa rigorosa investigação filosófica, encontramos a evidência derradeira, um tubo de pasta de dentes do ser. Comprova-se, de uma vez por todas, que o ser é humano e estava apenas se escondendo. Naturalmente, esse comportamento parece algo tão imbecil que chega a ser difícil de acreditar, mas constitui um dos equívocos mais comuns que se comete dentro da questão. Adotar discretamente uma postura antropocêntrica para que possamos acusar o ser de comportamento suspeito e, baseados nisso, exigir que preste satisfação quanto aos seus procedimentos. Pobre ser, além de existir, ainda tem de sorrir toda vez que um filósofo tira sua foto. Deixemos o pobre diabo em paz, sem envolvê-lo em nossas fofocas e mexericos existenciais. A vida não passa de uma história absurda contada pelo acaso, o mais desvairado de seus personagens, chamado Homem, ao descobrir-se como tal, acha muito natural buscar conhecer o autor pessoalmente para descobrir seu verdadeiro sentido que, obviamente, fica fora da história. O homem nunca se farta de olhar no espelho quando precisa de um pretexto para enganar-se profundamente. O fato é que o absurdo da existência deveria ser aceito com a mesma naturalidade com que aceitamos a gravidade, a qual nenhum livro filosófico se dá ao trabalho de pôr a pergunta sobre seu sentido ser para baixo.
Levando em consideração o modo caolho como se tem encarado a realidade, essa seria uma investigação perfeitamente cabível. Claro que, nesse caso, vemos o erro e descartamos rapidamente, mas isso apenas para depois revirarmos o lixo, resgatando o erro e acariciando para que diga coisas agradáveis a nosso respeito. Isso nos diverte grandemente. A verdadeira natureza da indignação, que deseja declarar tudo falso por ser absurdo, é outra: não termos vistos nós próprios no espelhados na essência última das coisas, ou seja, não fazermos parte da verdade, não sermos uma realidade essencial. Acreditávamos que nossa existência era algo muito importante, porém, ao investigar a realidade, vimos que não era esse o caso. Não soubemos, entretanto, nos comportar com maturidade diante disso. O mundo traiu nossas expectativas e isso é algo pelo qual não queremos perdoá-lo. Cresce em nós uma espécie de birra infantil. Sentimos-nos inquietos. Como tolos, buscamos um modo de contornar essa fonte de mal-estar psicológico, tratando-a como um problema filosófico insolúvel. Bastaria, entretanto, que deixássemos de exigir que tudo tenha sentido apenas porque isso nos foi ensinado durante a infância, para vermos que o mundo faz perfeito sentido ao não ter sentido algum. Com alguma reflexão madura, chegamos a admitir que isso é mais uma das inúmeras coisas que simplesmente temos de aceitar, mesmo a contragosto. Comumente isso só ocorre após um longo período de luto, pelo quanto pesa de ter de engolir a frustração de essa não ser uma situação na qual nos encontramos provisoriamente devido à ignorância, mas a nossa inescapável condição primária de existência. Somos filhos legítimos do absurdo.